Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de em que horário vocês estiverem assistindo essa videoaula. Bem, dado a nossa conjuntura atual de isolamento social por causa do coronavírus, nós da Faculdade de Goiânia resolvemos disponibilizar para os nossos alunos videoaulas para que eles possam se entreter e se manter ocupados em ritmo de estudo enquanto estamos isolados, né, enquanto estamos afastados temporariamente. Pois bem, para anatomia, o que eu preparei para vocês foi um conteúdo voltado para sistema locomotor. Esse conteúdo não vai isentar dessa aula ser dada em sala de aula, tá? Então, é um material complementar e para que vocês possam ir antecipando os estudos, mas nós ainda vamos ver esse conteúdo em sala de aula sim. Então, aqueles que têm dificuldade com videoaula, não se preocupem, nós faremos de tudo para que isso seja bem proveitoso. Pois bem, discutimos um pouco a respeito sobre o modelo, como faríamos isso. E chegamos à conclusão de que pequenas videoaulas, todo dia ou dia sim, dia não, seria melhor do que uma aula grande de 1 hora e meia ou mais para vocês assistirem tudo de só uma vez, tá? Então é assim que eu pretendo liberar para vocês. Aproximadamente uma videoaula de 10 alguma coisa entre 10 minutos e meia hora, seguido no dia seguinte por um exercício de fixação para que vocês possam consolidar o conhecimento aprendido na aula anterior. Pois bem, como eu falei para vocês, o conteúdo que eu escolhi foi sistema locomotor. É um sistema de deveras importância para vocês da enfermagem. E nós vamos começar vendo as bases ósseas. Vamos ver osso por osso de cada segmento importante para vocês, tá? Vamos começar pelo membro inferior, tá bom? E vamos ver todos os ossos do membro inferior, assim como seus acidentes anatômicos. Então, como eu falei para vocês, começaremos pelas bases ósseas do sistema locomotor, tá? Dando enfoque ao membro inferior inicialmente. Pois bem, o membro inferior ele é formado basicamente e estruturalmente pela cintura pélvica, tá? Composto pela a cabeça do fêmur e o acetábulo do osso ilíaco, a coxa, a perna e o pé. Aonde isso se reflete na estrutura óssea? Se reflete, como eu falei anteriormente, no osso ilíaco, no fêmur, na tíbia, na fíbula, nos ossos curtos do tarso, tá? E nos ossos do metatarso, além das falanges dos dedos. Vamos dar enfoque hoje único e exclusivamente no fêmur, como eu falei para vocês. A intenção é soltar pequenas aulas curtas, tá? De preferência todo dia ou dia sim, dia não, para que vocês possam acompanhar o conteúdo. Então veremos hoje o fêmur, sua estrutura e seus acidentes anatômicos. Um pouco de contextualização para vocês, tá? Quando nós falamos de acidentes anatômicos dos ossos, são pequenas saliências, reentrâncias ou ranhuras a qual nós conseguimos perceber na superfície desses ossos, ou pequenos marcos anatômicos, por exemplo, uma diferenciação no formato em uma das faces, ou em uma das vistas dele, na vista anterior, na vista posterior, ou em tomadas laterais, que servem como referência. Geralmente, esses acidentes anatômicos eles são ou a inserção ou a origem de músculos e ou ligamentos, tá? Então, daí a importância de nós conhecermos eles por nome. Então, como eu falei para vocês, é formado por 4 segmentos, tá? O primeiro deles sendo o ilíaco, o osso do quadril, o segundo segmento sendo a coxa, o terceiro a tíbia e a fíbula, compõe a perna, e o quarto segmento, os ossos do pé. Os ossos do pé, temos os ossos do tarso, que é esse conjunto de pequenos ossículos curtos que nós temos aqui, nessa região, tá? Depois vamos ter os metatarsianos, que são esses ossos longos posicionados mais distalmente nesse membro. E por último teremos as falanges, que são os ossos que compõem os dedos. Então, dando enfoque agora ao fêmur, tá, pessoal? Pois bem, o fêmur ele é classificado dimensionalmente como um osso longo.
Essa classificação dimensional ela leva em consideração, como o próprio nome fala, as 3 dimensões. Tá? Então, largura, comprimento e espessura. No osso longo, nós temos o comprimento, tá, se sobressaindo pelas outras 2 dimensões, ou seja, pela largura e pela espessura. Por isso que ele fica com esse aspecto alongado, né? Esse aspecto de clava, esse aspecto de um bastão. Tá? Os ossos longos, eles são anatomicamente divididos em um corpo, ao qual nós chamamos de diáfise, duas extremidades, tá? Ou seja, os 2 polos extremos dele, que são chamados de epífise. Sempre nós vamos ter uma extremidade proximal e uma extremidade distal, tá? Ou seja, uma epífise proximal e uma epífise distal. Proximal e distal, no conceito lá da nomenclatura anatômica, nós já vimos que quando se tratando de membros, é o que está mais próximo da raiz dele, ou seja, o que está mais próximo do esqueleto axial. Então, no caso da epífise proximal do fêmur, teríamos a cabeça do fêmur, que vamos mostrar para vocês já já. A metáfise, pessoal, nada mais é do que a transição entre epífise e diáfise, tá? Então, nós temos, vou mostrar para vocês já já também na figura que se segue, o exemplo não vai ser no fêmur, será num húmero, mas, como eu falei, essa anatomia ela é comum para os ossos longos. Ela constitui, a metáfise, a zona de transição entre a extremidade e o corpo. Quando nós fazemos um corte desse osso, seja ele um corte transverso ou um corte longitudinal, nós conseguimos identificar 2 zonas diferentes de ossos. Fica mais fácil se eu mostrar para vocês nas figuras, mas nós vamos conseguir identificar um padrão de trabéculas que dá a esse osso um aspecto esponjoso e um padrão ósseo de trabéculas que dá a ele um formato compacto. Além de, no centro dele, nós encontrarmos uma cavidade aonde será alojado medula óssea, ou seja, substância medular. Nós vamos chamar essa cavidade de cavidade medular, tá certo? Então vamos lá para o nosso exemplo prático. Bom, como eu falei para vocês, o exemplo ele aqui não está sendo dado num fêmur, tá? Está sendo dado num outro osso longo chamado de húmero. É o osso do braço, tá, pessoal? Então, só por questão de contextualização, para vocês identificarem que realmente essa anatomia ela é comum para todo o osso longo, nós temos aqui a epífise proximal, tá? Ou seja, a extremidade proximal desse osso longo. Nós temos a metáfise, que é a zona de transição entre a epífise e o corpo, que é a região mais alongada. É toda essa região aqui mais alongada, tá, pessoal? Que é chamada de diáfise. Depois nós teremos metáfise de novo, seguido de epífise distal, tá certo? Como eu falei para vocês, nós conseguimos identificar internamente 2 regiões ósseas, tá? Uma região composta por osso esponjoso e uma região composta por osso compacto. Mas o que muda? É tudo substância óssea, tá? Então imagine o seguinte, o osso ele é depositado em formato de lâminas, correto? Então se eu boto uma lâmina sobre a outra e assim por diante, ela justaposta, essas lâminas elas vão apresentar um aspecto compacto. Esse osso ele vai ser compacto, porque vai estar uma lâmina uma sobre a outra. Já se eu começo a depositar essas lâminas de forma errática, ou seja, de forma aleatória, eu coloco uma aqui, aí coloco uma aqui, aí coloco outra aqui, aí coloco outra aqui, aí coloco outra aqui, aí coloco outra aqui. Bem, o que você vai ter no final é que vai ter sempre brechas entre uma lâmina e outra, que são as pequenas lojas ósseas que nós vamos encontrar aqui no osso esponjoso, que dá a ele esse aspecto perfurado, tá? São essas pequenas lojas ósseas formados pela disposição, ou seja, pelo padrão de depósito dessas lâminas ósseas que faz com que ele fique com esse aspecto perfurado. E aqui, bem no centro dele, como eu falei para vocês, nós vamos encontrar o canal ou cavidade medular, que é onde vai estar alojado medula óssea. Medula óssea, que ela é um tecido hematopoético, tá? No início da nossa vida, ou seja, é um tecido produtor de sangue.
e que no final da nossa vida ela vai se tornando cada vez mais amarelada, vai se tornando, na verdade, um depósito de gordura e vira o que o pessoal conhece popularmente como tutano do osso, tá? Que é um depósito de gordura emergencial que nós temos aqui ao longo do canal medular dentro dos nossos ossos longos, tá? Vamos passar agora para a anatomia propriamente dita do fêmur, ou seja, vamos conhecer os acidentes ósseos de importância no fêmur, tá? Que é o alvo do nosso estudo hoje. Pois bem, aqui está o nosso grande astro do show, o fêmur, tá, pessoal? Bem, essa aqui é uma vista anterior, e aí segue uma dica para vocês saberem como identificar essa vista anterior. A primeira delas é com relação à cabeça do fêmur, que fica localizado na extremidade ou na epífise proximal. A cabeça do fêmur, ela sempre vai estar voltada para medial, para poder se articular com o acetábulo aqui do que seria o osso ilíaco, tá? A articulação dele aqui com o osso ilíaco, que é o osso da nossa cintura. Pois bem, a cabeça do fêmur estando voltada para medial, significa dizer que se eu estou de frente para esse fêmur e eu me colocar de costa, esse fêmur, ele é um fêmur direito, tá? Ele não é um fêmur esquerdo, ele é um fêmur direito, porque essa parte aqui, ela deve estar voltada para medial. A cabeça do fêmur deve estar voltada para medial. E como saber também, outra dica para saber que isso é uma vista anterior? Por causa disso aqui, pessoal, ó, a face patelar, ou seja, toda essa região aqui, que é a região que vai se articular com aquele osso sesamoide presente no joelho, a patela, tá? Osso sesamoide, para quem não está lembrado, é uma classificação para os ossos que são inseridos dentro de tendões. Então, a face patelar, obviamente, ela está voltada para anterior, uma vez que nossa patela, nossa rótula, está voltada para frente. Então, para identificar se é um fêmur direito ou esquerdo, identifica-se a vista anterior ou posterior através da posição da cabeça desse fêmur, ou seja, da extremidade proximal, e da face patelar. Pois bem, agora uma vez que nós nos posicionamos, vamos encontrar os acidentes ósseos, tá? Dois dos mais importantes são esses que eu vou falar para vocês agora. Um deles fica em aspecto lateral e outro fica em aspecto medial. O primeiro deles, em aspecto lateral, é o trocante maior, que é essa saliência óssea que nós vamos ter superolateralmente aqui na região do fêmur, tá? O outro, já que nós temos um trocante maior, nós vamos ter o trochanter ou trocante menor. Não faria menor sentido nós chamarmos um de maior se nós não tivéssemos um menor. Pois bem, e ligando os dois trocanteres, ou seja, o trocante maior e o trocante menor, nós vamos ter uma linha intertrocantérica. Pois bem, o nome parece ser muito grande, muito complicado, mas não é, tá? Uma vez que você memoriza que esse acidente ósseo é o trocante maior e esse medial é o trocante menor, interligando eles existe uma linha, essa linha está entre os trocantes. Então, entre inter, trocantes, trocantérico. Então, linha intertrocantérica. Mais uma vez, pessoal, ressaltando, a importância de nós conhecermos esses acidentes anatômicos é porque eles vão servir de origem ou de inserção para ligamentos e ou músculos, tá? Então é importante que vocês conheçam a anatomia de osso por osso desse. Como eu falei para vocês anteriormente, aqui nós vamos ter a cabeça e o estreitamento da cabeça, ou seja, quando a cabeça desse fêmur ele se estreita, ele forma um colo, tá? Esse aqui é o colo da cabeça proximal ou da extremidade ou da epífise proximal do fêmur, tá? É o colo do côndilo da cabeça do fêmur, tá? Então, nós vamos ter a primeira, a epífise ou extremidade proximal, a transição, que é a metáfise, e culminando com o corpo, que é a diáfise, tá, pessoal? Já na extremidade distal, o que nós temos para identificar para vocês aqui na vista anterior? Como falado anteriormente, nós vamos ter que identificar essa região chamada de face patelar, que é onde vai estar acomodada a patela, e nós vamos ter que identificar os côndilos, tá, pessoal? Que nada mais são do que projeções, pequenas projeções na face lateral e na face medial desse osso. Então, nós vamos ter côndilo lateral,
porque está voltado para a lateral, e vamos ter um côndilo medial, porque está voltado para a linha mediana, tá? Pois bem, além desses côndilos, vamos ter outras projeções que vão estar acima desses côndilos. Se estão acima do côndilo, a nomenclatura anatômica para cima se chama epi, aquilo que está superiormente posicionado. Então, nós vamos ter epicôndilo lateral e epicôndilo medial. Nós não temos côndilo medial e côndilo lateral, acima deles, epi. Então, epicôndilo medial e epicôndilo lateral. Além disso, nós vamos ter o tubérculo adutor, que ele fica aqui nessa região medial. E ele vai ser um dos pontos de origem barra inserção do músculo adutor. Tá? Veremos um pouco mais à frente. Ele leva esse nome justamente em função da relação que ele possui com o músculo adutor. Ele é um tubérculo porque ele é uma pequena saliência. Pois bem, tendo visto a vista anterior desse fêmur, vamos virar ele agora de costas. Vamos ver uma vista posterior, tá? Na vista posterior, o que temos de interessante é isso aqui, ó. Nós vamos ter o lábio medial da linha áspera e nós vamos ter o que nós chamamos propriamente dito de linha pectínea e linha áspera, tá, pessoal? Essa linha áspera é a principal característica da face, é a principal característica da face dorsal ou da vista posterior. É ao longo de toda essa linha aqui que nós identificamos que ele está voltado de costa, que é uma linha que é a culminação do lábio lateral da linha áspera com o lábio medial da linha áspera. Quando os dois se juntam, nós vamos formar a linha áspera propriamente dita, que nada mais é do que uma projeção em formato de lâmina. Então, quando você pegar um fêmur e ver que a superfície dele não está arredondada, está em formato de lâmina, está como se fosse um pequeno triângulozinho, uma pequena piramidezinha, isso é a linha áspera. E é como nós vamos identificar que esse fêmur está de costas, tá? Aqui, inferiormente, ou seja, na porção mais distal, nós vamos ter a fossa intercondilar. Lembra que nós vimos os côndilos, côndilo lateral e côndilo medial? Entre os dois, dorsalmente, posteriormente, nós vamos encontrar uma fossa, um buraco, tá? Esse buraco vai ser chamado de fossa intercondilar. Inter, porque está entre, condilar, porque está entre os côndilos. Vamos conseguir identificar também os epicôndilos, tá? E também o tubérculo do adutor. Até aí, nenhum tipo de diferença da nossa vista em vista anterior, da nossa identificação de estruturas em vista anterior. Mas aqui, superiormente ou proximalmente, nós conseguimos identificar outras estruturas importantes, tá? Nós conseguimos identificar, como eu já falei para vocês antes, a linha pectínea e a tuberosidade glútea, que tem a ver com o músculo glúteo, tá? Mais uma vez aqui a crista intertrocantérica, dessa vez agora crista e não mais linha, crista porque ela é saliente, tá? E aqui a linha proximal de reflexão capsular, que vai ser aonde vai estar inserida a cápsula articular. Conseguimos identificar também o trocante maior e o trocante menor, aqui por vista posterior, tá? Ou pela face posterior desse fêmur. Pois é isso aí, pessoal. Acho que por hoje é só, tá? Passarei um exercício de fixação para vocês e utilizem essa aula para memorizarem esses acidentes ósseos, tá? Amanhã nós daremos continuidade, veremos patela ou rótula, tíbia e fíbula, e nos dias que se prosseguirem também vamos ver as outras estruturas associadas ao membro inferior. Perdão se essa aula não ficou tão satisfatória quanto a aula presencial, ainda estou me acostumando com esse novo modelo, mas tenho certeza que daqui para o final da semana nós teremos aulas de qualidades bem melhores para dar para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima!